Olá, eu sou a Júlia, estudante do curso de Licenciatura em Física na Universidade Federal de Pelotas. O meu seminário vai ser sobre a física dos instrumentos musicais. Ele vai ser dividido em 5 partes: a interdisciplinaridade física-música, as ondas sonoras e os instrumentos musicais, o sistema temperado, que é um sistema de afinação dos instrumentos musicais, e que vai auxiliar então para a compreensão dos tópicos que serão vistos posteriormente, que é a física do violão e a física do violino. Durante o meu seminário, eu vou apresentar, então, de uma forma mais completa a física do violão, por se tratar, então, de uma construção mais simples, e de uma forma mais superficial, mais resumida, a física do violino, por se tratar de um sistema, então, mais complexo, né, e se tratar de um instrumento que é o mais sofisticado dos instrumentos de cordas. Então, o objetivo do meu trabalho é apresentar essa aplicação prática de oscilações e ondas, e também apresentar uma alternativa de ensinar física através de uma aplicação que faz parte do cotidiano dos estudantes. A interdisciplinaridade física-música. A construção de instrumentos musicais é física pura. Então, como eu falei, né, é uma aplicação prática que envolve, então, as oscilações e ondas. Então, essa é uma área de estudos que apresenta grande potencial pedagógico. A música, então, ela pode ser muito bem utilizada no ensino de física, trazendo, assim, um maior interesse para as atividades científicas. As ondas sonoras e os instrumentos musicais. As ondas sonoras são ondas mecânicas que transportam energia cinética e potencial. As ondas sonoras no ar, especificamente, são ondas de pressão, pois ao se propagarem, elas causam perturbação de compressão e descompressão das partículas, que ocasiona, então, uma diferença de pressão ao longo da propagação da onda. Então, essas ondas elas são geradas através de uma perturbação e elas são propagadas, né, em um meio. A produção do som por um instrumento musical é realizada pela transmissão de uma onda, que é gerada por um sistema vibrante, através de um meio até o ouvinte. Uma onda ela pode ser representada pela soma de diversas ondas individuais, as quais chamamos de componentes de Fourier. A partir dessa combinação são formadas as ondas sonoras, ou seja, os sons. Então, o que acontece? Existem diversas ondas individuais e a partir, então, da resultante, né, da soma dessas ondas, a gente tem as ondas sonoras, que é o resultado da superposição de diversas ondas sonoras. O que diferencia um instrumento de outro são as amplitudes e a duração de cada um dos harmônicos presentes no som resultante. Esse conjunto de características a gente chama de timbre. Então, aqui na imagem eu trouxe para representar, né, as ondas características de alguns instrumentos, né, e da nossa voz ao cantar. Então, observamos, né, que cada instrumento tem um timbre diferente, né, que são as características de ondas diferentes. A altura de um som está ligada diretamente com a amplitude da onda gerada pela vibração de determinado instrumento. Então, quanto maior é a amplitude da onda, maior é a quantidade de energia que ela carrega. Consequentemente, maior é o volume. Logo, a altura pode ser também tratada como a afinação de um som. A relação entre a altura e a afinação está ligada à frequência de vibração que gerou o som. Então, só para relembrar alguns conceitos, né? A altura, no caso, estaria, né, diretamente relacionada com a frequência. Então, quanto maior é a frequência, o som mais agudo é. E quanto menor a frequência, mais grave é esse som. E o volume do som que a gente se refere, né, ele está diretamente ligado, então, com a intensidade dessa onda, que tem, então, essa relação com a potência. Aqui, então, estão representados, né, 5 gráficos que relacionam, então, a amplitude e o tempo de 5 ondas individuais. Aqui nessa primeira imagem, está em um gráfico só as 5 ondas representadas. Já no segundo seria, então, a resultante, que seria, então, a onda sonora que foi propagada por esse instrumento. Então, isso acontece porque qualquer objeto ou corpo sólido possui moléculas que têm uma certa vibração natural. Isso significa o quê? Que cada objeto, cada corpo tem uma frequência característica. Então, desse modo, quando a gente coloca em vibração, é criado no corpo uma combinação de frequência de todos os átomos, o que forma um padrão de vibração que a gente chama de timbre. Lembrando, né? Então, esse timbre são as características, né, do som de determinado instrumento. Dessa forma, então, o som ele pode ser representado de uma forma bastante simples,
O que seria o som, então? Ele seria a soma dessas frequências. Então, o Fn que está representado na equação representa a frequência posta em vibração. Se as frequências elas forem múltiplas da primeira frequência, que a gente chama de frequência fundamental, a gente diz então que o som produzido ele é harmônico. E as frequências múltiplas são os harmônicos. Então, aqui nessa imagem, né, está representada, né, ali primeira, que seria com a frequência fundamental, e os harmônicos abaixo. Para criar um som contínuo, como que é produzido pelos instrumentos musicais, é necessário que a onda sonora seja estacionária. A onda estacionária, então, ela é resultante da superposição de duas ondas, sendo uma incidente e a outra refletida. Então, trata de duas ondas com frequências e amplitudes iguais. Com isso, se forma uma estrutura de nós e antinós, que pode ser chamado, então, também de ventres, que estão representados, né, ali na imagem. A gente observa, então, que esses pontos de nós são pontos que a soma, então, dessas amplitudes é nula. Então, na onda estacionária, a energia ela não é transportada, já que ela não pode fluir através dos nós, já que esses, né, eles estão em permanente repouso. Com isso, a energia ela fica estacionária, mas alterna a forma entre energia cinética de vibração e energia potencial elástica. O sistema temperado, como eu havia dito no início da apresentação, ele é um sistema de afinação dos instrumentos musicais. Ele possibilita dividir o intervalo de uma oitava em 12 semitons iguais. O que é essa oitava? É o intervalo que a frequência de um som dobra. Para ilustrar mais isso, eu trouxe então o exemplo do violino, né? Que tem a corda, né, lá, com a nota Lá subíndice 4. Essa corda ela tem a frequência de 440 Hz. Então, caso o posterior, né, que seria o Lá com subíndice 5, teria o dobro dessa frequência. Então, teria 880 Hz, por exemplo. A partir, então, dessa contextualização e para relembrar, né, esses conceitos que a gente aprende, então, de ondas mecânicas, ondas sonoras, começa, então, a apresentar a física do violão. O violão ele faz parte do grupo dos instrumentos de cordas. Em sua origem, possivelmente na antiguidade, ele tinha um formato diferente do que a gente conhece e com diferente quantidade, né, de cordas. Atualmente, o violão ele possui 6 cordas afinadas com as notas. Essa tabela, então, traz as cordas, as notas e as suas respectivas frequências. Então, a gente pode observar por essa tabela que a primeira, né, que é a Mi com subíndice 3, tem uma frequência maior, então seria um som mais agudo. Na medida, né, que a gente vai vendo as outras cordas, esse som ele vai se tornando mais grave, né, a frequência vai ser menor. A sexta, por exemplo, que tem a menor frequência, 82,4, vai emitir então um som bem mais grave quando comparado, né, com a primeira. Todo instrumento, antes de ser utilizado, precisa ser afinado, de modo que possa reproduzir as notas que sua estrutura física permite, mas que estejam dentro das sequências que foram historicamente definidas como fazendo parte das escalas em uso. Então, eu trouxe essa imagem que representa as partes de um violão. Representa, então, por exemplo, todas as partes, né, mas algumas das principais, como o cavalete, a boca, né, que é essa abertura, o braço, o traste, as casas, a pestana, as tarraxas, que é por onde a gente, então, altera a tensão nas cordas e possibilita, então, né, essa afinação. E como que acontece, né, no violão? Ao a gente colocar o nosso dedo, né, sobre o traste, a gente define um ponto de nó e o comprimento, no caso, seria, então, de onde está o nosso dedo até o cavalete. Fazendo, então, com assim que se tem essa vibração, né, sonora e emita o som para o meio e chegue até o ouvinte. O som do violão ele é emitido através de, principalmente, 3 processos físicos. As ondas transversais estacionárias nas cordas, com o modo fundamental e seus harmônicos. Lembrando, o modo fundamental tem aquela frequência fundamental que é a primeira, e os seus harmônicos seriam, então, múltiplos dessa frequência fundamental. A propagação do som produzido pelas cordas para o corpo, sendo esse corpo, então, de madeira, onde são produzidos os modos ressonantes e, finalmente, a onda sonora propagada no ar que atinge os nossos ouvidos. A velocidade de uma onda transversal, então, é essa relação, né, que tem entre a tensão na corda e a densidade linear da corda. Então, a velocidade de uma onda transversal é a raiz da razão da tensão na corda e densidade linear da corda.
condição para que uma onda estacionária ela seja gerada em uma corda de comprimento L, fixa nas duas extremidades, é apresentada então através dessa equação, né, que tem essa relação com o modo de vibração e o comprimento de onda. Logo, a nossa frequência de vibração seria então o produto desse modo de vibração vezes a velocidade sobre 2 vezes o comprimento. Normalmente, esse L, então, ele mede 65 centímetros. Aqui, então, nessa imagem está representado, né, a frequência, no caso, a fundamental, né, e os seus harmônicos. Apresenta também ali, né, o que é esse modo de vibração? É os nossos nós. Os nossos nós, então, é quando essa soma das amplitudes, né, resulta em 0. E tem, então, ali a relação do comprimento de onda com o comprimento L. Substituindo, então, o valor da velocidade, a gente tem essa relação entre a tensão e a frequência, né? Que é a equação, então, que eu tinha apresentado anteriormente. Então, isolando o T, que é a tensão na corda, na equação que foi apresentada, a gente obtém essa seguinte equação. Então, quando a gente afina o violão, a gente ajusta cada corda de forma que a tensão aplicada produza a frequência que a gente deseja. Convencionalmente, a nota Lá subíndice 3 serve de norte para a afinação de todos os instrumentos. No violão, essa corda ela está localizada, então ela é a primeira corda pressionada na quinta casa. Para sabermos a tensão que deve ser aplicada em cada corda, podemos usar então um diapasão como referência ou algum outro instrumento que esteja afinado. Ao afinar o violão, então, utilizando outro instrumento, a gente observa a coincidência de frequências e o fenômeno do batimento. O batimento ele é um fenômeno físico que ocorre quando tem 2 sons de frequências muito próximas que são tocados ao mesmo tempo. Quando isso acontece, então gera um terceiro som, que a frequência desse terceiro som então é a diferença entre as duas primeiras. Como a gente quer então afinar o nosso violão, a gente precisa fazer com que essas frequências sejam iguais. Então, quando isso acontece, não se observa mais esse terceiro som, porque aí essa diferença vai ser nula. O violão ele possui então essa caixa de ressonância, né? E ao bater nas cordas, a gente produz uma vibração que, por sua vez, ela é transmitida para o ar, o qual irá vibrar junto com as cordas. Esse ar vibrando chegará aos ouvidos e nós identificamos como som. A vibração do ar também ocorre dentro dessa caixa de ressonância, que aumenta então a amplitude da onda sonora produzida pelas cordas. Quando se fala em amplitude de onda, a gente então deve pensar sempre na energia transmitida pela onda. Se não houvesse essa caixa de ressonância no violão, o som ele seria mais fraco. Isso significa o quê? Pouca intensidade e baixa amplitude. Então, isso significa baixas frequências e também um volume baixo, né, devido à sua baixa intensidade. Então, o violão era basicamente isso que eu tinha para falar. E agora, então, vou começar a falar a respeito da física do violino. Os físicos sempre se sentiram cativados por esse instrumento tão delicado e sofisticado, seja para estudar suas propriedades ou apenas como instrumento para executar a música. Um exemplo é Albert Einstein. Albert Einstein era violinista. O violino ele é considerado o mais sofisticado dos instrumentos de cordas, como eu havia dito no início da apresentação, e ele surgiu na Itália no século XVI. Os primeiros violinos eles foram criados por 2 célebres escolas italianas de luteria, que no caso foi pela escola de Brescia e a de Cremona. O violino ele é constituído de um conjunto de 4 cordas de aço esticadas sobre uma caixa acústica. Então a gente observa aqui também que a primeira frequência da primeira corda, né, no caso, que é a Sol com subíndice 3, ela é a menor. Isso significa frequências menores, sons mais graves. A quarta já é uma frequência muito maior, 880 Hz. Isso então emite um som mais agudo. Então as cordas elas são afinadas na frequência das notas, ajustando-se a tensão com minúsculos parafusos, que a gente chama de microafinadores. E a expressividade do violino ela também é atribuída à existência de um timbre específico para cada uma de suas cordas. Isso significa o quê? Que cada uma das suas cordas tem suas características específicas. A mais aguda
que é a Mi, ela é brilhante e incisiva. A segunda, que ela sugere doçura e delicadeza. A terceira, Ré, tem uma sonoridade profunda, ressonante e melodiosa. E a quarta, Sol, é grave e imponente. Então, as cordas elas são colocadas em vibração pela fricção com o arco. Nessa imagem, então, representa as partes de um violino. Abaixo ali está representado, então, o arco, né, que é feito da crina. O cavalete, que é fundamental também. Os orifícios, né, que tem forma de F, que apesar, né, de primeira vista achar que servem apenas para dar uma boa aparência no violino, eles são fundamentais também para o som que é emitido. Dentro, então, dessas outras partes que estão representadas, né, que tem importância para emitir esse som tão belo que é o do violino. Então, vou começar a falar um pouco desses orifícios, né, que tem formato da letra F, e que, como eu disse, né, apesar de, em primeira vista, se achar que é para dar uma aparência melhor, eles têm suas funções também em relação, né, ao som que esse violino vai emitir. Então, esses orifícios, eles tornam o tampo mais flexível na área mais central, onde fica o cavalete, o que facilita a transmissão da vibração da corda para o corpo do violino. Além disso, eles também conectam a caixa acústica, que é uma cavidade cheia de ar, com o exterior, o que também influencia no som emitido. Então, esses orifícios eles têm uma grande importância, né, para essas ondas que são geradas no violino e que depois são propagadas no ar para que chegue então aos nossos ouvidos. O cavalete, como eu disse, também é extremamente importante. Ela é uma peça crucial para o violino, pois através dele que se faz então o acoplamento entre a corda e o corpo do instrumento. Mas além disso, ele também tem uma grande relevância. Ele tem como função a transferência das vibrações das cordas para a caixa acústica e para o ar encerrado nela, e atua também como filtro acústico. Então, ele suprime certas frequências indesejáveis. Teriam frequências que poderiam gerar, por exemplo, ruídos, e esse cavalete, então, ele serve para suprimir essas frequências indesejáveis, atuando, então, como um filtro acústico. Em outras palavras, a função principal do cavalete é girar a força transversal da corda vibrante em forças normais aplicadas ao corpo do instrumento. Então, o que acontece? Essa força transversal da corda ela é aplicada sobre o corpo do violino como uma força normal. E a função, quem faz isso é o cavalete. Então, esse cavalete tem essa importância, depende do material que é feito, da madeira que é feita, a sua espessura também é importante, o seu formato, tudo isso é importante para o som que vai ser então propagado e vai chegar aos nossos ouvidos. A frequência, a gente observa então, como se trata também de uma onda estacionária, é basicamente na equação que a gente trabalhou anteriormente. Então tem essa relação, e só que, claro, aqui tem essa relação também do cavalete que vai então servir um pouco como sustentação, né? E vai também transformar, né, girar a força transversal da corda vibrante em forças normais aplicadas ao corpo do instrumento. Então existe essa barra harmônica também, né? Aqui, então, nessa imagem tá mais aproximado, né, para enxergar melhor, porque como faz parte do interior, mas mesmo que não esteja, né, na parte externa do violino, tem uma grande importância fundamental para a compreensão, então, da construção desse instrumento. Ela é colada na superfície interna do tampo, que fica abaixo de uma das pernas do cavalete, no lado onde ficam as cordas mais graves, e ela é posicionada no mesmo sentido das cordas e tem a função acústica de maximizar a área do tampo que oscila em fase, o que é importante, então, especialmente para os tons graves. Além disso, ela possui também uma função estrutural, porque ela fornece, então, um suporte mecânico ao corpo do instrumento e ajuda o tampo a suportar parte da força exercida pelas cordas através do cavalete. Então, como eu disse, esse cavalete ele transfere, né, ele transforma essas forças que elas eram as transversais, né, das cordas em uma normal para o corpo, e a barra harmônica, então, ela fornece esse suporte mecânico, essa força é bastante grande, e ela tem essa função, então, fundamental. Além disso, né, existe também a alma.
A alma do violino, ela não é colada na superfície, ela fica posicionada, né, ali devido, então, à força que existe. É um palito cilíndrico, como um lápis, que é colocado entre os dois tampos, logo abaixo da perna esquerda do cavalete. Então, ela está mais próxima, então, das cordas mais agudas. E uma das suas funções, então, é transmitir as vibrações do tampo superior para o inferior. Além disso, outra função dela é que ela altera os modos vibracionais de ambos os tampos quando impõe um ponto nodal praticamente estacionário nos pontos de contato entre eles, e também ela também ajuda a suportar essa força que é exercida pelas cordas sobre o tampo superior, distribuindo então essa parte de esforço ao tampo inferior. Então vamos ver agora o arco. O arco é uma peça de madeira longa, de curvatura convexa, com um conjunto de fibras feitas de crina de cavalo presas a suportes em suas extremidades. A forma convexa do arco faz com que a tensão das crinas se mantenha inalterada quando o executante as pressiona contra as cordas. Assim, o executante obtém um som firme e homogêneo em qualquer parte do arco que esteja, em dado momento, em contato com as cordas. Para confeccionar o arco, a madeira ideal é a pau-brasil, e o uso dessa madeira reúne, então, as características adequadas de densidade, resistência e capacidade de manter a curvatura. Se estuda, então, outras madeiras, né, que podem ser utilizadas para a construção, só que precisam, então, dessas características bem específicas, né, para que mantenha, então, a qualidade do som que é propagado, né, pelo violino. E o movimento de uma corda friccionada por um arco envolve um processo do tipo prende e desliza. Para aumentar a capacidade de fricção entre as fibras de crina do arco e as cordas do violino, as fibras são impregnadas com breu, que é uma resina que é obtida, né, da seiva de pinheiros. Então, com isso tudo, né, a gente pode falar então um pouco do espectro sonoro do violino, né, o som do violino também. Ele resulta da forma de uma onda, que é originada pela excitação das cordas pelo arco, que é modulada pelas vibrações e ressonâncias do corpo do violino, de seus tampos e do cavalete, que reforçam os harmônicos. Então, lembrando, né, de todas aquelas partes que formam o violino que são fundamentais, né? O cavalete, a barra harmônica, a alma também são fundamentais para esse som, né? Que é propagado, então, através, né? Quando a gente utiliza o arco e fricciona, então, as cordas, né? Causando essa vibração. O espectro sonoro do violino tem a frequência da nota executada, que é a frequência fundamental, e também um grande número de harmônicos de amplitudes decrescentes. Todos eles múltiplos inteiros da frequência daquela nota. Lembrando, então, do que eu havia dito, né, durante a apresentação. Esses harmônicos, então, eles são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Então, basicamente era isso que eu queria falar, né, durante a apresentação. Muito obrigada pela atenção. Essas são as minhas referências.